Lula e Bolsonaro estão empenhados em fazer da eleição municipal desse ano uma prévia do que será o embate entre eles em 2026. Os dois estão articulando chapas de candidatos a prefeito nas maiores cidades do país. É uma federalização das disputas locais. Toledo, para você essa. Para quem mais seria? Essa polarização vai ser a marca das eleições municipais de 2024? Essa é uma pergunta muito difícil de responder agora, mas eu vou tentar. Vamos lá. Primeiro, eleição municipal é uma eleição local. O que conta é o problema do sujeito na rua dele, na escola da família dos filhos dele, no posto de saúde, na segurança pública. Tem pouco a ver com a questão ideológica nacional. Mas, na maior cidade do país, em São Paulo, existe essa polarização, existe essa divisão entre o candidato apoiado ou os candidatos apoiados por Bolsonaro e o candidato apoiado por Lula, e isso meio que contamina a visão que as pessoas têm da eleição municipal. Além disso, tem esse fator que você acabou de descrever, quer dizer, o Bolsonaro está tentando eleger o maior número possível de prefeitos, diferentemente do que ele fez quando ele era presidente. Ele está empenhado nisso, porque sabe que quanto mais prefeitos e vereadores ele conseguir eleger, o PL, o partido dele e os partidos que o apoiam nessa eleição desse ano, mais chance ele tem de eleger uma bancada grande de deputados federais e de senadores na eleição de 2026, que seriam fundamentais para aprovar a tal PEC da anistia, né? Teria mais votos, porque precisa de um quórum qualificado, enfim, não basta ter maioria simples tanto na Câmara quanto no Senado, né? Enfim, a PEC da anistia pode ficar para outra legislatura, mas pode ficar para antes, enfim, para essa. O fato é que ele, ele tendo um Congresso forte, robusto e favorável em 2026 é muito útil para ele em qualquer cenário que for. Sem dúvida nenhuma. Agora, a questão nessa eleição, Thaís, me parece ser outra, pelo menos na maioria das capitais e dos municípios. É continuidade ou não dos atuais prefeitos ou dos seus candidatos, como é em qualquer eleição municipal desde sempre, né? Porque do mesmo jeito que em São Paulo existe essa polarização do atual prefeito Ricardo Nunes com o Boulos, existe um outro candidato, ou os candidatos aí tentando explorar o veio do bolsonarismo, eu posso te dar vários outros exemplos de outras capitais e outras cidades grandes onde essa questão não está presente. Vou começar pelo Recife. João Campos, atual prefeito, filho, quarta geração de políticos no estado, né? Ele é bisneto do Miguel Arraes, neto da Ana Arraes, que é mãe do Eduardo Campos e foi deputada federal, Ministra do ministra TCU, do TCU. Tribunal de Contas da União. O pai dele, Eduardo Campos, foi governador do estado, pré-candidato à presidência da República, acabou morrendo num acidente aéreo durante a campanha, e ele, prefeito, né? Candidato à reeleição, tem, segundo o Datafolha, 75% das intenções de voto. Por quê? Obviamente, ele deve estar fazendo uma boa gestão, está sendo bem avaliado pelos recifenses, mas eu pedi aqui um estudo para o pessoal da Arquimedes e teve uma mudança muito significativa no comportamento do João Campos nas mídias sociais a partir de 2023. Ele multiplicou o número de seus seguidores no Instagram. Ele é focado, ele não liga para o X, para o ex-Twitter, né? Ele é focado no Instagram. Pra você ter uma ideia, ele tem 2,5 milhões de seguidores no Instagram, que é mais do que o Boulos, que é candidato em São Paulo, uma cidade muito mais populosa, tem, né? E é um número respeitável, assim, o Bardella lá na França ia ficar com inveja do João Campos aqui, entendeu? E tem um engajamento crescente nas redes. Ele mudou isso de 2023 para cá e deu muito efeito. Só para sintetizar o que eu quero dizer com Recife. É o atual prefeito, é bem avaliado, tem uma política agressiva nas mídias sociais e a quarta geração, né? Isso conta muito na política. Outro exemplo, prefeito do Rio, Eduardo Paes. Segundo o Datafolha, 53% de intenção de voto. Não teria segundo turno, porque 53% dos votos totais. Se você põe isso em voto válido, vai para mais de 60%, né? Mesma coisa, ele teve uma mudança de comportamento e cresceu, segundo o levantamento aqui da Arquimedes, na sua quantidade de interações nas redes sociais, mas aí no caso dele é o ex-Twitter. Ele está lidando muito bem com isso, conseguindo ter um engajamento alto. Ele faz todas aquelas tiradas, fica tirando com São Paulo, Faria Limer, né? Ele tem esse Exatamente. humor de rede social.
explora super bem. Então a eleição no Rio não vai ter nada a ver com a polarização bolsonarista, lulista, vai ter com a avaliação que os cariocas fazem da gestão do Eduardo Paes no Rio de Janeiro. E vai ter outros lugares onde o prefeito está mal avaliado, que ele vai perder a eleição por conta disso. Em Belém, por exemplo, o prefeito está mal avaliado, vai ter dificuldades. Então, eu acho que, embora haja um noticiário forte sobre a influência do Lula e do Bolsonaro e da polarização, etc., etc., o vetor principal, o drive principal dessa eleição municipal é continuidade ou não de quem já está no poder. Mas alguns candidatos vão tentar forçar a polarização o máximo que puderem, né? Aqueles que se beneficiam disso. Me parece que essa é a estratégia já de alguns deles. O Boulos provavelmente vai seguir essa atuada. Sim. E o Pablo Marçal, na sabatina do UOL, deu demonstrações claras, né, de que vai também, de alguma forma, tentar colar no Bolsonaro, não sendo o candidato oficial. Ele foi, tanto na postura quanto nas palavras, ele se apresentou como o bolsonarista, o outsider, o que o Bolsonaro foi em 2018, ele pretende ser, está se vendendo como vai ser agora, até na postura de, sabe, desafiar os jornalistas na frente dele, de, enfim, ser grosseiro, quase inconsequente, dizendo que o sucesso que ele tem na vida privada ele vai dar para os eleitores se for eleito prefeito de São Paulo. Que aí tem a diferença dele com o Bolsonaro, porque ele gosta de esbanjar que prosperou. O Bolsonaro tem um aspecto, né, de um cara simples e humilde. Tirando joias. Então eles têm essas diferenças, mas ele emulou muito a postura do Bolsonaro em 2018. Me lembrou muito assistindo ele na sabatina. E ele fala do Bolsonaro como, assim, sempre fazendo uma promessa de que o Bolsonaro pode vir a apoiá-lo, sabe assim? Tentando sempre continuar colado na figura do ex-presidente. Em São Paulo, o Boulos tem o maior capital dele, sem dúvida nenhuma, é o voto de esquerda. Se a gente pega o histórico de votações em São Paulo, o único paper acadêmico que eu escrevi na vida, na verdade quem escreveu foi a Márcia Cavallari, eu só assinei junto com ela, mostrava que dava para a gente prever com 100% de acerto quais candidatos iam vencer em quais dos 96 distritos da cidade, porque o voto era sempre muito parecido. Mas você fez isso antes da eleição ou depois? Antes da eleição. E aí, qual foi a taxa de acerto? Aí veio 2016 e explodiu o nosso paper. Mas até então, você conseguia prever com base exclusivamente no comportamento do passado. A periferia de São Paulo, a extrema periferia, vota na esquerda, no PT, basicamente, e o centro vota na direita, né? E um cordão, na verdade um donut, né? Um aro que fica entre as duas cidades, acaba definindo a eleição. Claro que a intensidade da vitória da esquerda na extrema periferia e da direita no centro também influencia. Mas isso eu acho que está acontecendo ao contrário dessa vez, porque o Boulos, que é o candidato da esquerda, está com dificuldade para entrar na periferia. O PT tem incríveis, segundo o Datafolha, 32% de simpatizantes na cidade de São Paulo. Está na margem de erro, mas numericamente está acima da quantidade de eleitores evangélicos, para você ter uma ideia. São 28. Ele não está conseguindo nem metade dos petistas. O Boulos? O Boulos. E onde está faltando petista para ele? Justamente na periferia. Que está tendendo a apoiar o Nunes agora, né? Que a campanha está longe ainda. Se você pega... Ou não formou opinião ainda? Porque o voto espontâneo, né? Sim. Aí mais de 50% não sabe dizer decidiu. quem é candidato, entendeu? Então, assim, ele tem um problema, que é chegar nesse eleitor de periferia. O Haddad teve o mesmo problema na eleição de 2012, acabou chegando na 1/10 hora, né? Foi em cima do laço que esse eleitor descobriu que o Haddad era o Andrade, né? E começou a votar nele. Então, o Boulos vai ter esse mesmo problema. Já o atual prefeito tem uma penetração, ele é desconhecido, ele é pouco conhecido, por isso até a rejeição dele é mais baixa do que a do Boulos, mas ele tem a máquina na mão, e a máquina em São Paulo, como em qualquer lugar, conta muito, ele está fazendo muita obra. As pesquisas qualitativas estão mostrando que o que eles chamam de acupuntura da prefeitura está funcionando, que são essas pequenas obras feitas em bairros da cidade inteira, asfaltamento de rua, canalização de córrego. As pessoas estão percebendo, os moradores estão percebendo. Tem um morador que percebeu que o asfalto da rua dele ficou impecável. Quem? O presidente Lula. A rua dele. É verdade. O Nunes está querendo converter até os russos.